tal? Acho que menos 4. Menos 4. Estamos aqui nos geysers de Tátil. E hoje vamos conhecer essa que parece, pelo que eu li, uma das 3 maiores do mundo. Cara, muito incrível. Dá pra ver lá no fundo lá, ó. Do Sul? E aqui, ó. Aqui estamos. Geysers de Tátil. Acordamos 4 horas da manhã. 4h15. Leva 1h30, uma estradinha de chão, mas bem tranquilo pra chegar. Só que a gente tá envolvido por um monte de montanha, estamos a 4.300 metros de altitude. E aí tá frio pacas. Dá até a sensação de que a gente tá lá pra fazer snowboard, né? Lá era mais quente. Lá era mais quente, é verdade. Só que era mais tarde também, né? Era umas 9, agora é 7. 7 não? 7 e pouquinho. 7 horas. Então vamos embora conhecer. Ali fala que não pode filmar, vamos ver se a gente consegue fazer umas imagens. Mas já dá pra ver de fundo lá a fumaçada acontecendo. Então água quente com a fumaça dá todo esse aspecto e tem geysers acima de 10 metros de altura. E aqui estamos em mais de 4.300 metros de altitude. Então, simbora, estica, galera! Dale! Agora sim, hein? Tem geysers aqui também, ó. Caramba, hein, galera? Aqui pertinho é quentinho. São 85 graus. Muitas dessas águas aí que estão fumegando e brotando. E essa fumaça ela contém minerais também que vêm da terra, né? E é muito louco que em volta é gelo, é tipo neve, assim. Tá tudo congelado. Tá tudo congelado e tá borbulhando, brotando água, fervendo do chão. Parte branca aí, tudo congelado. Loucura, né? Muito interessante, vale a pena demais conhecer. Doideira. A gente estava aqui vendo esse aqui é um dos maiores que tem, né? E ela estava explicando, né, o porquê que isso aqui não é um vulcão e sim é um geyser, né? Uma coisa louca. Um crater, ela falou. Porque na verdade, ela falou assim, em geologia, a Terra ou ela se molda ou ela quebra. Quando ela quebra, ela fica em 2 alturas, uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Aqui a gente está nessa parte mais baixa. Lá no fundo a gente vê a parte mais alta. Então aqui não é lava também, porque não é vulcão também, porque não tem a lava, né? Tem só a questão da água realmente saindo. Então é um pouco diferente. Então é o seguinte, galera. A gente falou, né? A água sai a 85, 86 graus. Agora eu te pergunto, qual é o ponto de ebulição? 100. E como é que ela ferve a 86? Deve ser por causa dos minerais que tem nela? Que daí modifica? Não, quando a gente bota sal, aumenta ainda, né? É verdade. Na verdade, pela altitude. A gente tá aqui, no nível do mar é que é 100 graus. A gente tá a 4.321. A gente aprendeu isso na aula. Isso. Stickdale é cultura. Então, assim, ele deu exemplo disso aqui como se fosse uma panela de pressão. Então, imagina que a gente tem o magma, né? Que aqui é cheio de vulcões em volta, tem o vulcão Tátil, né? Tanto que aqui se chama Tátil por causa disso. E então tem o magma, que seria o fogo, né? A parte quente. Essa região toda aqui tem água por baixo, enfim, pela neve, pelo degelo e tudo. E aqui em cima tem essa formação geotérmica, que seria como se fosse a tampa da panela de pressão. Então a gente consegue ferver a água. Aqui, como teve aquela quebra, né, da superfície, a gente tem uma região um pouco diferente e tem várias áreas dessa daqui que eles falaram que
é super fina assim, né? Se tu, enfim, quebrar é capaz de cair, porque são várias, como se fossem galerias. E aí a gente vê que tem áreas onde tem a água realmente ebulindo aqui, né, e saindo. E tem outras áreas que só tem a fumaça, que a gente consegue ouvir a água lá embaixo na galeria e tá saindo só a fumaça. Como se fosse a pontinha ali da panela de pressão, né, onde tem o suspiro ali, que sai o vapor. Então achei bem interessante a questão da formação. E lembrou a gente dessa questão do ponto de ebulição também, né? É verdade. E ele falou que com terremotos, conforme vai acontecendo, podem abrir outros geysers, né? E outra coisa que ele disse é que do outro lado da montanha tem outros geysers também grandes, que já chegaram a 27 metros. Só que aqui é uma área maior e muito mais, aí é a parte turística, né? Fácil acesso. Lá é mais protegido. Agora aqui, ó, olha só. A gente tem a fumaça, a água tá ebulindo ali dentro, só que pela ação dos minerais que ela vai trazendo, foi formando essa cachopinha que tem em volta, né? Então tem áreas onde fica mais somente um buraco lá, como a gente tá vendo. Então é como se fosse essa parte por baixo. E essa aqui não, essa aqui realmente foi liberando e formando várias dessas, como se fossem construções feitas ao longo dos muitos anos, né? E são vários geysers aqui, né? A gente vê toda essa região aqui. Como eu falei ali, aqui é o terceiro maior do mundo. O maior é em Yellowstone, nos Estados Unidos, e o segundo na Rússia. Mas é gigante, animal demais. Agora eu quero saber o seguinte, hein, galera. Será que tá saindo aí uma lenteja com arroz e pojo? Tô preparando aqui, ó. Ó a Camila cozinhando. Vai ficar com... Aqui os minerais, né, eles falam que tem muito enxofre, principalmente, né? Nessa região, a gente viu lá embaixo lá aquela formação que é bem interessante. E aqui a gente vê mais a fumaça mesmo, a água deve estar mais para baixo. Muito massa, cara. E aqui, como tem uma atividade muito grande vulcânica em volta, né, os vulcões Tátil, tem o norte e o sul lá atrás. Essa região aqui onde a gente está exatamente, né, nos vulcões, as pedras elas são muito mais espessas, né, mais pesadas também. Aqui onde a gente está, que a gente chamou ali da panela de pressão, a panela ela é feita de sílica, aqui, então tem várias camadas, como a gente está vendo aqui, ó. E essas camadas elas são muito mais porosas, então a própria, como é que fala? Os terremotos, tudo isso que vai acontecendo vai quebrando essa região e abrindo esses buracos para a água sair. E aqui, nesse ponto onde a gente está aqui, ele falou que é já uma mistura entre essa parte mais de sílica e começando a formar a parte do vulcão aqui, que começa a mudar o material do solo. E outra coisa que ele tinha falado também é que tanto que nessa região aqui, que é mais sílica, não tem planta, né? Aí ali Silício. já começa a mudar, já começa a dar mais vida. Aqui exatamente. Ele falou assim, aqui embaixo no solo tu vê que não tem planta nenhuma, né? Porque não consegue criar aqui, não tem essa capacidade. Ele até passou a mão nessa areia aqui, ele mostrou que é um pouco mais verde embaixo, que são as bactérias, né? E outra coisa interessante daí da prática, que ele falou, né, lá em Floripa, por exemplo, se deixar um pão fora ali 2 dias, vai ficar verde já, né? Já fica com aqui bactéria. Pode deixar uma semana que não acontece nada, porque o clima é muito seco, desértico. Na verdade não é bactéria, é fungo, né? Fungo, bactéria, enfim. É isto. Aqui a gente come pão depois de uma semana. Não há problema. E não deu nenhuma... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Como sempre aqui no canal, a gente tem reflexões quando tá nesses lugares, né? E aí tu imaginar, antigamente o cara encontrar isso aqui, né? E imaginar o que é. Primeiro deve gerar aquele medo, né? Aquela fumaça saindo, o que tá acontecendo. E os deuses, né? A Pachamama, a Mãe Terra, o que ela tá oferecendo. E aí, enfim, ao longo do... Depois vai se entendendo a
água quente, né, termal aqui, térmica no sentido de quente mesmo, né? E toda essa água aqui vai formando um rio que chama Rio Salado, e que daí se une lá para baixo com outros rios ali. Então é muito interessante que meio que esse lençol de água por baixo, ele é esquentado pela rocha que está quente por conta do magma, e aí forma esses geysers. Que coisa louca, galera. E aqui tem piscinas naturais. Pero não se pode banhar. Antes da pandemia podia, aí depois da pandemia eles fecharam. E agora é outra empresa que está administrando aqui o local. E aí eles precisam fazer os trâmites e tal, de permissão para legalizar. Mas não sei se vai voltar a ter banho aqui, não. Mas onde que era, será? O quê? O banho. Era aqui. Aqui mesmo? Aham. Só que quase não tem água. Por isso eu perguntei, na verdade, pra ele qual era a época do ano que dava pra se banhar. Porque aqui é muito raso, tirar a roupa nesse frio que tá. Não. Pra botar só se for o pezinho, porque é muito raso. Mas eu acho que provavelmente eles tancavam a água, né? Ah, pode ser. É, sim. Lá tem a escadinha até, ó. É. Tem a escada. Aí provavelmente eles tampavam ali, enchia a água aqui, aí o pessoal se banhava, depois eles abriam, enfim. Mas não existe mais, não tem assim uma época do ano específica, porque agora precisa a época é que não tem a época agora. Não existe, não há possibilidade. Pero iremos em outras termas mais abaixo. Não tomamos banho ontem, íamos tomar aqui. Tomamos! Ah, tomamos. Para, não. Quentinha, inclusive o lenço umedecido ficou no sol. Isso aí, galera. Pô, muito legal aqui, vale a pena demais conhecer. Uma experiência muito diferente. E outra coisa que, como todo lugar, né? Existe a atração principal, só que existe todo o cenário aqui, né? Cara, só de estar aqui esse monte de pedra. A montanha nevada de fundo. O vulcão. O vulcão Tátil Sur. E o vulcão Tátil Norte. Valeu demais, hein? Valeu, super. Vamos ver se a gente vai para as termas, ou se a gente vai... Termas de Puritana. Ou se a gente vai pra cachoeira. Ou se vamos mais tarde pra cachoeira. O negócio é tomar Vamos fazer um desayuno agora. Agora a gente vai comer. Gente, mas ó, tem que vir cedo mesmo por causa da posição. Porque assim, quando começa a amanhecer, a gente começa a ver os gases ali estão saindo com mais força. E a gente começa a ver mesmo ele todo naquela, né, no amanhecer do dia e tal. Depois fica bonito também, obviamente. Mas o interessante é chegar cedinho pra pegar essa parte da manhã que é o top, assim, né? E pegar o frio mesmo, que o frio faz parte do contexto aqui da experiência. Ou dava uma sensação que o dedo ia quebrar. Ah, verdade. Bizarro. Na roupa, assim, que é quentinha, não, mas a mão a gente bota lá muito pra fora, né? Extremidade, sinistro. Então é isso aí, se inscreve no canal, hein, galera? É isso aí. É de graça. Curte aí se gostou, deixa um comentário. Quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende juntos. E foi uma experiência muito boa hoje, muito aprendizado. E a vida é isso, continuar aprendendo. Coisas diferentes aí na nossa terrinha pra gente conhecer. Que o caminho é o destino, estica. Isso. Dale! E agora neste cenário. Tá bom o desayuno? Breakfast in Chile. Organizando tudo. É assim que é a produção, ó. Geyser del Tátil. Tá. Tchau. Yes.
fenômeno que acontece nesse carro. Caramba. Quando sobe dos 4.000 e quando baixa dos 4.000, ela desmaia. Deixa. É uma coisa louca, começa a me dar um sono. É o único sintoma que eu tenho da altitude é isso. Começa a baixar. Desculpa atrapalhar aí o soninho. Me dá uma coisa, uma leseira, e quando começa a subir muito me dá outra leseira, mas depois que eu tô no lugar frente. Tá certo que hoje acordamos às 4, né? Ah, mas não é isso, é uma... Mas já aconteceu várias vezes, ela, tô de boa! 10 minutos depois. Ainda bem que eu não durmo, né? E para que eu não ronco. Senão a gente é era. assim. Não, tô dizendo o movimento da cabeça. Sem ronco, bem quietinha pra ninguém descobrir. Estávamos em busca dos flamingos. Por enquanto vimos um flamingo. Tá ali de banho. Ah, tem dois, eu acho. Agora há pouquinho ele abriu as asas assim, aí deu pra ver bem as penas rosas. E aí, Camila? Eu tava louca pela galinha rosa. É a galinha rosa. Então bora. Se foi. Os flamingos são... Quer dizer, a natureza é uma coisa que tem que ter paciência, né? Tem que estar no horário certo. A gente tem que contemplar. A Camila tava... Um dos objetivos grandes dela nessa viagem toda do deserto aqui era visitar algumas lagunas que tivessem flamingos, né? Flamingos. E até hoje não tinha encontrado. E agora voltando aqui dos geysers de Del Tátil, conseguimos encontrar. Muito legal, elas são bem lindinhas. Aqui tá legal que o lago tá bem paradinho, então o reflexo delas fica bem certinho ali no lago, né? Então é como se tivesse, a cada uma tem duas, né? Uma pra baixo e uma pra cima. Cápsula do tempo. Saímos lá dos geysers, fizemos nosso desayuno. Só que os últimos 2 dias fizemos wild camping. Meu Deus, a gente tá assim, ó. A gente precisava de banho. Hoje a gente acordou às 4 da manhã, como vocês viram. Estamos um dia sem banho só, né? Que a gente ainda usou o lencinho. Mas porque no dia antes a gente tomou banho com o galão lá de água. Mas um banho, assim, Nossa que dá aquela Senhora. renovada, porque aqui é muito seco e é muito quente durante o dia. Dá pra ver a cara de acabado dos dois aqui, né? Nós Acabamos de tomar banho e a gente... Estamos destruídos. Mas, enfim, é aquela coisa... Como a gente falou no episódio anterior, ou, enfim, no dia anterior, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Então a gente ia lá para umas termas de Puritana, que chama. Só que quando a gente tava lá nos geysers, eu conversei com um chileno lá que, enfim, que é daqui, né, da região, e eu perguntei, como é que é lá e tal, e quanto é que custa. E ele falou que era... Ele ficou assim, cara, é uns 25 mil a 30 mil. Lá nos geysers a gente pagou 15 mil cada um, isso dá mais ou menos uns 100 reais. 100 reais exatamente. Que é caro, mano, é caro, assim, pensar que é o maior geyser da América do Sul, o terceiro maior do mundo. E é isso, beleza, né? uma experiência única que tu vai ter. Não é caro, né? Terma, não é assim 400 reais, né? Mas mais a terma lá pra tomar banho, então deve ser bonito, mas pagar... 200 reais. 200 Por reais pessoa. cada um, 400 vai gastar reais. 400, 500 reais. Sendo que a gente já tinha gastado pra subir lá, né? Então, tipo, o dia ia sair... Aí a gente tinha uma cascata que a gente tinha conversado com os amigos ali e que tinha indicado, só que a gente foi, não achou direito, daí ficou ali buscando onde era e talvez tinha que fazer uma caminhada um pouco mais longa. Daí a gente ia parar para fazer almoço e como hoje a gente ia dormir no camping, a gente pensou, não, vamos direto pro camping então, tomar um banho, vamos relaxar um pouco, fazer o almoço, comer direitinho para recuperar, até pro imunológico ficar bom pros próximos dias, né? Então aqui estamos, já de banhos tomados, então sente aí, ó, cheirosinho. A gente tá cheirosinho, o outro vídeo tava assim,
Mentira. Camiseta do Stick Dali. Ah, tamo que tamo. E, enfim, vamos almoçar, dar um relax aqui e depois curtir o fim de tarde. E amanhã, não sabemos ainda. Ainda não sabemos, amanhã é um novo dia. Mas a gente conta pra vocês. Pode ter certeza. Vamos ver se vai estar ainda nesse Vocês vão vídeo. passear com a gente. Contamos logo mais dos nossos planos para amanhã. Estica. Dali, galera. Calma, galera, não se assuste. Então, a gente deu uma voltinha no centro, voltou pra cá e ficou passando todos os vídeos pro computador ali do drone, aqui da GoPro. E amanhã basicamente a gente vai acordar tranquilo, fazer as coisas com calma e decidir para onde ir. Provavelmente a gente vai para Laguna Chasca, que chama. Lá tem bastante flamingo e talvez no dia seguinte fazer as lagunas altiplânicas. Então por enquanto esse é o nosso plano, não sabemos ainda o que vai acontecer, mas acompanha aí que no próximo vídeo vocês descobrirão. Boa noite, galera, valeu!